acabaram as eleições no ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições. Com 50,9% dos votos. Com 50,9% dos votos. Com 50,9% dos votos. Ninguém uma vírgula, né? Porque até uma criança que aprendeu regras básicas de matemática sabe que 50,9% é mais que 49,1%, que foi o que você teve na eleição. Portanto, o Lula venceu as eleições porque teve mais voto que você. Simples assim, aceita que dói menos e para de ser mal perdedor. Entretanto, depois de passar mais de um ano fingindo que não tinha nada a ver com isso, que nunca estimulou nada e ninguém, parece que o Bolsonaro não aguentou e, como vilão de história em quadrinhos, resolveu voltar à cena do crime nessa entrevista para um português, onde reafirma todas as suas teorias conspiratórias sem fundamento e sem provas que fizeram, inclusive, ele já ser condenado 3 vezes à inelegibilidade no Brasil. Entretanto, isso deixa claro o quanto ele, além de ser o principal beneficiário de tudo que tentou se construir aqui no Brasil, numa tentativa tabajara de golpe de Estado, o quanto ele foi o principal mentor e articulador de toda essa história. Desde o primeiro dia que ele sentou na cadeira, ele já conspira e coloca em dúvida o sistema eleitoral que o elegeu. Desde o primeiro momento, ele cria teorias e faz questão de dizer que sequer tem provas. Ou seja, você não pode no Brasil, isso é tipificado no Código Penal brasileiro, levantar suspeitas, fazer acusações graves, imputar crimes aos outros sem apresentar prova alguma. E o Bolsonaro sabe muito bem disso, porque sempre que ele fazia isso, ele fazia questão de, mas eu não tenho prova, é só uma suspeita. Suspeita sem ter prova, é acusação, é calúnia, incitação, fez com que essas pessoas ficassem mais de 2 meses criando problemas para o Brasil, problemas graves, tentaram parar as atividades comerciais do Brasil, tentando interromper as principais vias de circulação de mercadorias no país, a ponto de você mesmo ter que correr atrás porque sabia que ia dar ruim para você. Ficaram em portas de quartel pedindo golpe de Estado, que é tipificado como crime, e você agiu no mínimo com omissão. Omissão que também é tipificada no Código Penal brasileiro. E depois, quando viu que a coisa ia dar ruim, picou a mula e lado de fora ficou fingindo que não tinha nada a ver, quando sabia, claro que sabia que essa algazarra ia acontecer, e até depois ainda soltou mais uma incitação nas suas redes sociais, que depois tentou dar de louco de novo, falando que estava chapado de remédios. Parece que agora você se curou e resolveu assumir a vilania de novo e a autoria de novo dessas acusações infundadas, que no Brasil pode e é considerado crime, porque ninguém pode acusar outras pessoas de crimes gravíssimos contra a nação, como por exemplo uma fraude eleitoral, sem apresentar o mínimo de prova necessária. Simplesmente acusar simplesmente porque não aceita que perdeu. Perdeu porque foi o pior presidente desde a redemocratização. Nem o Collor conseguiu ser tão ruim quanto você. É por isso que você perdeu. Passou 4 anos de governo só falando groselha, só jogando um contra os outros, criando uma cortina de fumaça diferente por outro dia para apagar outros escândalos, enquanto o Brasil ia afundando na miséria, enquanto 700 mil pessoas morreram, boa parte delas induzidas por charlatanismo, por acreditar em remédio que não funcionava, que você clinicava para elas sem ser médico, por acreditar em falácias de que elas sequer deveriam se prevenir, tomar seus cuidados, sequer deveriam vacinar. Agora mesmo tem criança que não foi vacinada até hoje por conta das teorias conspiratórias que você colocou, e isso pode comprometer o futuro delas. Isso pode fazer com que elas peguem alguma doença que deixe elas sequeladas para o resto da vida. Portanto, você tem sim que assumir a responsabilidade por todos esses atos que você cometeu, porque ninguém que seja razoável, se não aquela seita de gente despreparada e fracassada que ainda o segue, para cair na ladainha de que criou-se uma BIM paralela e que você não sabia de nada, que para ninguém mais que tenha um mínimo de seriedade acredita nesse papo das joias, que deram joias de presente porque só te achou bonitinho, ou que o Caio Cid resolveu, por livre e espontânea iniciativa,
criar um cartão falso de vacina para você poder fugir para os Estados Unidos antes da posse do Lula. Enfim, Bolsonaro, essa conversa fiada não cai mais e você tá careca de saber disso e supostamente está morrendo de medo para que as condenações que você já acumula no sistema eleitoral comecem a virar condenações quando seus casos começarem a ser julgados pelo mesmo Supremo que você tenta tanto colocar em dúvida o tempo todo, mas colocou dois de seus amiguinhos lá. Portanto, ao retornar essa cena do crime que já foi condenado 3 vezes na Justiça Eleitoral, de voltar a insistir em bravatas sobre a sua derrota nas eleições, imputando crimes sobre o judiciário, crimes que supostamente teriam ocorrido, que você não apresenta uma só prova no sistema eleitoral brasileiro, que te elegeu a vida inteira, elegeu seus filhos e elegeu aí uma bancada de quase 100 do seu partido, muito mais que do PT, você prova que você não aprendeu nada com o que aconteceu. E quem não aprende nada pelo amor costuma aprender pela dor. Portanto, o remédio que você tanto recomenda para os outros, cadeia, eu tenho a suposição que será o amargo que você vai ter nos seus últimos dias. E está demorando para o judiciário tomar uma atitude, porque o que ele acaba de fazer, na minha interpretação, seria motivo para uma prisão em flagrante, porque mais uma vez incita as pessoas, mais uma vez calunia, injuria e principalmente cria uma animosidade contra a seriedade das imagens do Brasil e das instituições brasileiras. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos continuar em cima até Bolsonaro, e não só ele, todos aqueles por trás dele manipulando esse verdadeiro fantoche do atraso brasileiro, respondam na justiça pelo mal que fizeram ao nosso país. Um mal que dividiu o nosso país sem necessidade de mais. Dividiu para extrair a nossa riqueza para poucos bolsos, enquanto 33 foram para a miséria, 700 mil foram para o caixão e 80% da população ficaram endividadas.